Mãe é assim mesmo, amém? Gente, olha que texto lindo, quero passar para vocês, para que nós, esse dia em que estamos homenageando as mães, há uma mãe na Bíblia que ela é extraordinária, entre tantas outras mães, e eu quero compartilhar o drama que esta mãe sofreu, para que nós possamos tirar daqui ensinamentos profundos para as nossas vidas. Não é só para as mães, mas para filhos, para esposo, para todo aquele que ouve a palavra de Deus. Abra a tua Bíblia em Mateus capítulo 15, que nós vamos encontrar o drama da mulher Ciro-Fenícia. A Bíblia vai dizer a partir do versículo 28, a seguinte passagem pela vida de Jesus, o que aconteceu com Jesus. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Sidom. Estou lendo o versículo de número 21 do capítulo 15 de Mateus. De Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavras. E os seus discípulos, chegando a ele, rogaram-lhe dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e o adorou dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. Ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Vamos aplaudir ao Senhor só pelo texto, irmãos. Gente, o que está acontecendo aqui? Jesus estava preparando os seus discípulos para a missão em que eles haveriam de ter uma preocupação de usar todos os ensinamentos de Jesus para alcançar todos os povos. A minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. A promessa dada a Abraão é que nele seria bendita todas as famílias da terra. Mas o povo judeu se perdeu nesse raciocínio e achava que Cristo era um Cristo geográfico e um Cristo também que era estritamente exclusivo para o povo judeu. Quando Jesus começou a mostrar para eles que eles deveriam abrir a mente, o próprio Jesus foi com os seus discípulos e foi para terras estranhas. Aqui está Jesus na terra dessa mãe. Não foi essa mãe que saiu lá das suas terras e foi onde Jesus pastoreava, onde Jesus pregava o seu evangelho na Galileia. Não, de propósito, Jesus foi com os seus discípulos para a terra dessa mulher. E ali dá-se esse drama que traz grandes ensinamentos para nós. Aquela mulher gritando, uma mãe desesperada, gritando por misericórdia a Jesus, de uma maneira muito peculiar, porém com muitos ensinos para nós. É impressionante como há aqui, irmãos, uma página meia complicada do Evangelho. Quando vemos um Jesus em todo o tempo amoroso, atencioso, de repente Jesus quebra a sua maneira de ser e trata de maneira exclusiva uma pessoa com um tratamento que não fazia parte do método de Jesus na maioria das vezes. E isso me traz uma grande vibração, porque parte de Jesus estar sempre disposto a nos surpreender, sempre para que depois dessa surpresa, depois dessa algo diferente, nós sejamos pessoas melhores.
O que está acontecendo aqui? Jesus vai para a região dessa mulher, de repente ele é assediado por ela, e me parece uma mãe desesperada, provavelmente fazendo aquilo que talvez nós poderíamos chamar de um escândalo para ter o seu problema resolvido. E aí acontece algo que é muito comum nas nossas vidas. A Bíblia diz, queridos, quando você olha para esse texto, que a mulher clamava para Jesus, tinha o diagnóstico da sua situação, a filha dela estava sofrendo algo que é real, que é essa coisa misteriosa de seres espirituais malignos, dentro de um mistério não muito explicado, de possuir seres humanos e tirá-los da sua realidade, das suas faculdades físicas, mentais e emocionais. Essa mãe aqui, ela tinha essa percepção. Apesar de não fazer parte da religião de Jesus e os seus discípulos, chamada religião judaica, mas ela já tinha uma compreensão de quem era Cristo. O Evangelho e informações sobre Jesus extrapolaram o grupo apostólico de Jesus, a ponto dessa mulher, uma estrangeira, Jesus na terra dela, ela faz menção a Jesus, como se ela já o soubesse, pois chamou de Senhor, filho de Davi. Isso para nós já é o primeiro sinal de que o Evangelho misteriosamente se espalha apesar de nós. Bom seria se fôssemos totalmente comprometidos para que o Evangelho se espalhasse, porque nós estamos espalhando, mas há um mistério no Evangelho. Muitos de nós não temos noção do alcance do Evangelho em muitos lugares e pessoas, pois essa mulher é uma prova disso. A maneira com que ela assediou Jesus, a maneira com que ela se dirigiu a Jesus, mostrava isso, e o seu conhecimento também da realidade espiritual da sua filha. Provavelmente era uma mulher que estava procurando respostas para uma situação do qual a Bíblia não descreve detalhes, mas ela tinha o diagnóstico: a minha filha está miseravelmente, na minha Bíblia, que é a Corrigida Fiel, Almeida Corrigida e Fiel, tem essa expressão, está miseravelmente endemoniada. Mas aí acontece uma coisa, o silêncio de Deus. Gente, que coisa, todos nós já experimentamos dentro da nossa perspectiva o silêncio de Deus. A Bíblia diz que Jesus, quando aquela mulher dá esse diagnóstico, você olha para o versículo 23, a Bíblia diz que Jesus não respondeu palavra nenhuma. E aqui, irmãos, abre-se um espaço muito perigoso, quando o silêncio de Deus não é quebrado pelo próprio Deus, quando o silêncio de Jesus não é quebrado pelo próprio Cristo. Nesse silêncio de Deus, aparece quem? Os discípulos de Jesus, quebrando o silêncio, e da pior maneira possível. Isso acontece muito nas nossas lutas emocionais e espirituais, quando muitas vezes estamos vivenciando algo que parece que Deus não deu nenhuma resposta, aí começa a chegar a resposta: ah, você tem que fazer isso, ah, você tem que fazer aquilo. Tome muito cuidado quando você estiver experimentando o silêncio de Deus, e se não for o próprio Deus, através da sua palavra, ou através de uma maneira muito indubitável, que é Ele que está quebrando o silêncio. Cuidado com quem vem quebrar o silêncio. Jesus estava em silêncio. Nesse espaço do silêncio, olhe para o texto e veja a reação dos discípulos. Como que os discípulos quebraram o silêncio de Jesus? Despede-a, pois ela vem gritando atrás de nós. Pode olhar isso para o versículo de número 23. Gente,
Espere. Espere. Deixa eu dizer uma coisa para você. Esse silêncio de Jesus era um silêncio de ensino. Era um silêncio em que uma pessoa estava sendo testada, pois precisava se conhecer, pois precisava revelar como que as pessoas reagem em volta do seu drama. Isso é que acontece conosco. O Senhor sabe da sua reação, o Senhor conhece a sua dor, o Senhor conhece a sua ansiedade, Ele conhece tudo em você, mas para te ensinar, e para que você conheça quem está em volta de você, por um tempo, Ele fica em silêncio. Foi o que aconteceu com essa mulher. Como é que os discípulos quebraram esse silêncio? Da maneira que não devia quebrar. Sabe, gente, nós temos algumas pessoas, nós sofremos esse mal dos discípulos. Temos algumas pessoas que fazem parte da nossa lista, que nós batemos o martelo que essa pessoa não merece ou não vai receber a bênção do Senhor. Nós temos pessoas, e não deveríamos ter, pessoas que pelo seu comportamento, pessoas porque o que ela fez, pessoas que demonstram para nós que são indignas. Aí a gente mesmo faz isso. Fazemos como os discípulos: manda essa mulher embora, Senhor, ela está fazendo o maior escândalo aí, gritando. E eu acho tão impressionante, irmãos, esses discípulos. Olha, na minha pesquisa e nas minhas lembranças, todas as vezes que eles tiveram oportunidade de mostrar que eles estavam andando com o Senhor dos Senhores, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz, aquele que era, que há de vir, o amor encarnado, impressionante. Aqueles discípulos andavam com Jesus, via Jesus agir, via Jesus atender as pessoas, via Jesus ensinar as pessoas. Aí era a vez deles de se posicionarem: nós vamos fazer igualzinho Jesus. Sabe o que eles faziam? Totalmente ao contrário. Totalmente ao contrário. Eis um risco que nós corremos, e eu quero que você prescrute isso na sua vida. A vida nos traz desafios em que você precisa se posicionar de tal maneira que fique bem claro que Jesus é o seu Senhor e o seu Salvador. E fique aí com uma pulga atrás da orelha: a maioria das vezes a gente reage contrário à declaração da nossa fé. Que Deus tenha misericórdia de nós. Nós temos um discurso bonito, nós temos uma performance bonita, mas em momentos estratégicos de nossas vidas, nós tomamos atitudes que contrariam aquilo que eu digo que creio. Isso é uma preocupação que devemos ter. Isso era uma prática dos discípulos. Irmãos, esses discípulos deveriam estar: Senhor, por favor, atende essa mulher. O Senhor é um Deus amoroso, o Senhor é o Deus que tudo pode. Eles já haviam visto Jesus fazer grandes milagres. Agora a mulher está fazendo um pequeno escândalo aqui, uma mãe aqui desesperada para que Jesus curasse a sua filha. O que faz os discípulos? Senhor, manda essa mulher embora. Ô mulher chata. Irmãos, tome cuidado com isso. Tome cuidado com isso. A sua crise, os nossos momentos difíceis revelam isso. Agora vai continuando, porque olha só como a coisa vai piorando aqui. Quando Jesus abre a boca, neste caso, ele começa, na minha opinião, testar aquela mulher, e testar os discípulos dele também. Olha como Jesus continua aqui, e ele diz para aquela mulher: olha, infelizmente, é difícil o que você está querendo. Por quê? Eu não vim para vocês, eu vim para a casa de Israel. Eu fui enviado, olhe comigo para o versículo de número 24. Eu fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus falou assim: não tem lugar para você. Mas e quem está fazendo aqui é Jesus, tá? Porque eu vejo essa mulher
olhando para Jesus, e Jesus lhe dando uma explicação, mas ela de maneira nenhuma reagiu da maneira mais comum, quando não somos atendidos do jeito que eu quero, quando eu quero, aonde eu quero. Sabe o que acontece conosco? Beicinho, mimimi, murmuração, reclamação, desiste, sai da igreja, perde amizade, não quer saber mais das coisas de Deus, não quer orar mais, não quer mais ler a Bíblia. Mas eis que aqui está uma mãe. Gente, a vida é assim, ó. Existem pessoas covardes, medrosas, existem pessoas normais, mas existem pessoas corajosas, e existem as mães. Estas faz o que for preciso. Essa mulher aqui, irmãos, diante de Cristo, eu creio que o coração dela queimava, porque Jesus a chamou de cachorra, o Senhor a chamou de cadela, de uma maneira bem carinhosa. Olha, mesmo usando palavras meio, aquela mulher então, pedindo misericórdia para Jesus, adora Jesus, dizendo: Senhor, socorre-me. Não tem nenhum espaço aí na sua agenda, já que você foi chamado só para o povo de Israel, mas não tem nenhum espacinho para mim? E a coisa vai piorando, irmãos. Olha a resposta de Jesus. Ah, como eu queria que você fosse mais maduro, como eu queria que você fosse mais preparado para os verdadeiros desafios da vida. Mas qualquer coisinha você já está chateado, qualquer coisinha você já está beiçudo, qualquer coisinha não brinco mais, qualquer coisinha vai chorar. Olha para essa mãe, do qual Jesus diz assim para ela, de uma maneira muito forte, porém com muita ternura. Não sei como que eram as expressões de Jesus. Jesus diz assim, ó, ele porém respondendo disse, olha para o versículo 26, queridos: não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Gente, você não ia embora? Você ia falar: cachorro é você, a gente vem aqui para ser bem tratado, olha só, é assim que a gente faz. Você não sabe que Jesus está fazendo uma pergunta assim: você quer, o que você está querendo aqui? Você está querendo mesmo a solução do seu problema? Ou você quer ser apenas uma vítima de um mundo que jaz no maligno? A resposta dessa mulher mexe com o Senhor, porque aqui não está uma covarde, porque aqui não está uma mulher comum, aqui está uma mãe fazendo o que é preciso por sua filha. Quer me chamar de cachorro? Pode chamar. Tem só migalhas para mim? Eu não abro mão das migalhas. Aí ela diz, irmãos, olha, e ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Queridos, que mulher maravilhosa, que mulher tremenda é essa, que esperou todo o tempo. O Senhor quebra o silêncio, fica um tempo em silêncio, chega a galera que quer falar por Deus. Cuidado, tá, irmãos? Por favor, lembre disso que o pastor está falando. No silêncio de Deus na sua vida, espere que Ele quebre esse silêncio. Cuidado com as receitinhas que chegam. Aqui a que chegou foi a pior. Ô, vai embora, sai daqui. Aí Jesus pega e olha para aquela mulher, e ela começa a nos mostrar assim. Primeira coisa, Jesus disse que o povo de Israel, para o seu ministério público, era uma prioridade, mas deixa bem claro que não era uma exclusividade. Jesus estava preparando a sua nação, o seu povo, para que fossem representantes dele aqui na terra. Então, só que ele deixava bem claro: olha, vocês são prioridade, mas vocês não são exclusividade. E as maiores reações positivas que tem na leitura da palavra de Deus era de não judeus. Impressionante, irmãos. Testemunho de fé, de coragem. Você pode ver como Jesus faz isso. E aí Jesus fala assim, e eu quero chamar a sua atenção para essa fala de Jesus:
Quando Jesus diz que não se pode dar o pão para os cachorros, Ele está nos chamando a atenção também para quem você está dando aquilo que é para ser dado para os filhos. O pão, o seu melhor, o alimento que você tem para oferecer, não pode ser dado a não ser para quem lhe é devido. Jesus diz: não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. Você é daqueles filhos que trata a mãe de todo mundo de uma maneira muito nobre, mas tem a licença de ser mal educado com a sua mãe? Você está jogando pão para cachorros. Você é daqueles maridos que trata todo mundo muito bem, mas quando chega na sua casa, você é uma pessoa iracunda, uma pessoa dura, uma pessoa que faz da sua família o alvo das suas maldições. Você está jogando pães, dando pães para cachorros. O Senhor deixa bem claro nisso. Isso me chamou tanta atenção. Falei: Senhor, para quem eu estou dando pão? Mas aí acontece o milagre. Aquela mulher diz assim: Senhor, é migalhas que tem para mim? Eu quero migalhas. Porque ela já tinha uma fé que as migalhas divinas pode transformar um cachorro em ovelha. Amém, igreja? Migalhas, os pães, o restinho. Prefira comer as migalhas divinas do que o pão que o diabo amassou. Não coma o pão que o diabo amassa para te dar. É em maior quantidade, é uma delícia. Prefira as migalhas divinas, porque essas migalhas têm poder para transformar cachorros em ovelhas. Vamos aplaudir ao Senhor por isso. Aquela mãe diz: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Aí vem a revelação de quem era aquela mulher. Aquela mulher, irmãos, era uma verdadeira empobrecida no espírito. A Bíblia vai falar nas bem-aventuranças: bem-aventurados os pobres de espírito. Aquela mulher era uma pobre de espírito. Ela não tinha dificuldade nenhuma de se humilhar ali, de saber que não merecia estar ali, de saber que Deus não deveria nada para ela, que Deus não tinha nenhum compromisso a não ser ela clamar. Bem-aventurados os pobres. Sabe por quê? A gente é treinado a querer mandar em Deus. Essa mulher aqui se humilha de tal maneira, queridos, que a bênção da humilhação a alcança. A Bíblia diz que bem-aventurados somos nós ao nos humilharmos, porque os humilhados, eles serão exaltados. Essa mulher, acontece exatamente isso com ela, é maravilhoso demais. Uma mãe desesperada, com uma filha com um problema gravíssimo, pagando o preço, foi testada e foi aprovada segundo a determinação de Jesus. A Bíblia diz assim, em Mateus 5,3: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aqui está um habitante do reino. A Bíblia vai dizer também no próprio livro de Mateus, no capítulo 23, versículo 12: pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Essa mulher está aqui, sabe por quê? Olha o que Jesus fala bem no finalzinho do texto. É maravilhoso demais olhar para a palavra de Deus e ver o evangelho se concretizando de maneira que nós não temos dúvida nenhuma. Olha que lindo, irmãos. Quando essa mulher responde: sim, Senhor, também os cachorros comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores.
é explicado tudo. O que Jesus estava fazendo com aquela mulher? O que Jesus estava fazendo com as pessoas que estavam assistindo tudo aquilo? Eu não sou o Deus da exclusividade. É o Senhor que atende a quem Ele quer, quando Ele quer, do jeito que Ele quer. A maneira esdrúxula, esquisita que Jesus atende essa mulher, se prepare, se for necessário, fique atento para os testes que Deus produz na sua vida, para que ao final, na determinação de Deus, a bênção seja uma realidade na sua vida. Olha só o que aconteceu, irmãos, eu vibro com isso aqui. Jesus então respondeu e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, seja feita para contigo como tu desejas. Irmãos, isso não é o sonho de todos nós? Mas não nos percamos os nossos desejos, eles nos comprometem muito. Mas que desejo era o dessa mulher, irmãos? Era um desejo único, um desejo nobre e um desejo de todos nós, que nossos filhos não fiquem na mão de Satanás. E Deus tem uma palavra para você, isso é a realidade da sua casa. Diga: eu recebo essa palavra. Irmãos, olha só o que aconteceu. Jesus diz: mulher, grande é a tua fé, vai acontecer do jeitinho que você deseja. O que ela desejava? Ela desejava a cura, a libertação de sua filhinha. Esta é a mãe que nós podemos dizer que é muito comum isso estar no coração de todas as mães. A misericórdia de Deus, queridos, nos alcança a ponto de conhecer as nossas limitações, e nós não somos testados como essa mulher, mas eu tenho certeza que no meu coração, se o Senhor permitir que você entre em algum teste, Ele não vai deixar você na mão, você vai entender o que Deus está fazendo, e a coisa vai acontecer na sua casa, nos seus filhos, na sua vida, do jeito que você deseja, porque o que você deseja é o que Deus tem para a sua vida. Olha só, queridos, se não foi isso que aconteceu com essa mulher, seja feito conforme o que tu desejas. E qual é o fim? Qual é o final disso? E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Vamos aplaudir ao Senhor por isso? Mãe é assim mesmo, irmãos. Mãe é assim mesmo, faz o que for preciso. Por isso eu louvo a Deus. Eu louvo a Deus pela palavra dele nos estimularmos e nos exortarmos a sabermos que o Senhor tem para nós a bênção. Pode ser em formas de migalhas, mas se vem de Deus, ela é transformadora. Pode ser. E eu quero aqui que você não duvide que a palavra que Deus tem para nós nessa noite, estimulado por esse dia tão lindo que é o Dia das Mães, é algo que o Senhor vai gerar no nosso coração, para que nós não duvidemos que os clamores que estamos fazendo pela nossa casa, pelos nossos filhos, o Senhor já liberou a bênção. Porque mãe é assim mesmo, ela não desiste. E eu louvo a Deus pelas mães que estão aqui presentes, e obrigado, mamãe, por você ir até onde é possível você ir, e não importa o preço a pagar.